começou a gravar, a nossa mega aula está sendo gravada, viu, pessoal? Depois fica disponível para vocês, quem quiser ouvir de novo ou passar para outra pessoa ouvir, vai estar totalmente à disposição de vocês. Carolina, a honra é toda sua. Obrigada, Alan. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. É sempre bom a gente ter uma oportunidade para a gente fazer essa troca mútua de conhecimento, né? Acho que a gente aprende mais quando a gente está aqui em sala de aula do que quando a gente lê um texto sozinho e não tem oportunidade para discussão. E a nossa mega aula de hoje, com um tema super atual, agradeço muito quem já entrou aqui na sala de aula, quem vai participar com a gente. No final, vocês podem fazer algumas perguntas, ou pelo chat, eu acho que o chat não abre. Ou então vocês podem ativar o microfone no final da aula e fazer algumas considerações. Podem mandar pelo chat também. Eu desativei minha câmera justamente por causa da internet, tá, pessoal? Mas eu tô aqui porque eu vou acompanhando o chat aqui. Se quiserem mandar alguma coisa pelo chat, pode mandar, viu, Carol? Pelo chat, meu filho me gritando aqui, é chat, pai. Eu tô aqui olhando o chat. Eu não sei o que está acontecendo. Para alguns aparece, para outros não aparece. Mas se quiserem falar pelo chat, podem mandar que eu estou aqui, eu vou acompanhando e passo para a nossa professora. Ou se quiserem falar também, podem ativar o microfone e podem falar diretamente com a nossa professora, tá, pessoal? Estou aqui. Pode ir, Carol, desculpa. Então, beleza, Alan, obrigada. Bom, fazer uma apresentaçãozinha aqui rápida, né? Do professor Alan, professor lá da Estácio, que fez o convite na área da gestão pública. E eu trabalho eu sou servidora pública, trabalho numa assessoria jurídica de uma secretaria do Estado de Minas Gerais. Boa tarde. Fora de Minas Gerais aí? Acho que foi Flávio, não sei quem que entrou agora. Se tiver alguém fora de Minas Gerais, bem-vindo, Flávio. Obrigado. Faça suas considerações posteriormente. Quem quiser fazer, serão muito bem-vindas as considerações, até para a gente não ficar aqui sozinho falando. Eu costumo não chamar esse tipo de palestra, eu costumo não chamar de palestra nem de aula. Eu costumo falar que é uma conversa. Que a gente trocar as informações que eu tenho para me passar, eu tenho para passar para vocês e vocês têm para me passar. E aí todo mundo sai ganhando. Vou trazer aqui algumas ponderações sobre os casos que eu peguei, trabalhando como assessora jurídica na administração pública, e os casos que nós já vivenciamos, principalmente pela mídia. Todo mundo já sabe que nesse contexto da pandemia que nós estamos vivendo, eu tenho certeza absoluta que todo mundo já foi parado com a família, no telefone, na rede social, e começou a se perguntar, são plausíveis essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo? Restrição da liberdade. Pode o governo de Minas Gerais, por exemplo, fazer isso? Pode o Bolsonaro determinar que todo mundo tem que ficar em casa? Alguns estados aí já quase um lockdown já foi determinado, talvez BH, Minas Gerais entre nessa, não sabemos. Pode acontecer isso? Pode, por exemplo, como teve em Araraquara, no interior de São Paulo, uma mulher ser detida pela Guarda Municipal Civil porque ela desrespeitou as regras de isolamento? Pode isso? Tenho certeza que todo mundo já parou para se perguntar e já viu, inclusive em redes sociais, considerações sobre esses pontos. São eles que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. Coloquei aqui um breve resumo dos pontos. Vou tentar ser a mais sucinta possível, em virtude do nosso tempo e também para não ser nada cansativo. Nós vamos falar sobre a lei federal que rege a pandemia. Se a gente vai falar da lei federal, automaticamente temos que falar da competência dos estados e dos municípios também para legislar sobre essas questões. Depois entramos para algumas medidas de restrições aos direitos fundamentais. Trabalhamos ainda com dispensa de licitação e suspensão de contratos. E, por fim, sobre as implicações no caso de alguém violar uma dessas medidas restritivas. O que incide? Nós vamos ver aqui que já tem até uma previsão legal sobre isso. Então, primeiro, nós vamos começar falando da lei federal que rege a pandemia. A lei federal, acho que todo mundo já viu alguma coisa sobre ela, né?
A legislação federal, a Lei 13.979 de 2020, ela estabeleceu várias medidas de enfrentamento nessa situação de emergência ligado, apresentada aí pelo coronavírus, pelo Covid-19. E aí a gente viu que isso daí nada mais foi do que um reflexo do que a própria Organização Mundial da Saúde já tinha decretado a situação de pandemia, ele já tinha decretado em março. Com essa rápida expansão da crise sanitária, crise econômica, crise social, ela fez com que inúmeras questões jurídicas tivessem que ser repensadas no Brasil. Especialmente questões jurídicas que envolvam, inclusive, reformas do texto da Constituição. Como é de conhecimento público, o Brasil está enfrentando uma grave crise em razão da pandemia relacionada ao Covid, relacionada ao coronavírus. Uma alarmante crise com danos à saúde, danos à economia. E na tentativa de a gente conseguir combater essa crise que está sendo alarmada, na tentativa de a gente tentar combater a expansão do vírus, é que foram feitas essa lei, a lei federal, e outras leis também estaduais e municipais, impondo restrições, diversas restrições à circulação de pessoas, a aglomerações, a realização de eventos, a abertura de estabelecimentos, ao comércio, recomendações para as pessoas ficarem em casa. Várias recomendações foram feitas pelas autoridades públicas, inclusive com penalidades para aquelas pessoas que descumpriram. Depois dessa lei federal, eu não mencionei aí no slide, porque não é tanto o nosso objeto, a gente ainda teve, pelo governo federal, um decreto, foi um decreto também de março de 2020, e nesse decreto o governo federal quis deixar claro, alguns serviços, eles são essenciais. Serviços de assistência à saúde é um serviço essencial. Assistência social, principalmente para aquelas pessoas que se encontram no estado de vulnerabilidade. Atividades de segurança pública, segurança privada, vigilância, defesa nacional, defesa civil, transporte, telecomunicação, internet, call center, várias medidas, elas são essenciais. Mas outras medidas, principalmente os estados e os municípios, foi dada a incumbência de eles legislarem restringindo vários serviços públicos vistos como não essenciais, várias atividades vistas como não essenciais. E daí que vem a questão. Pode os estados imporem medidas restritivas? Aliás, posso restringir direitos? Se a Constituição diz, todo mundo sabe que todo mundo tem direito de ir e vir, posso restringir direitos? E mais, se esses direitos forem violados, a pessoa comete crime, ela pode ser detida? Por conta da pandemia, por conta do novo coronavírus, causador aí da Covid-19, muitos chefes do poder executivo, e aí nós vamos incluir prefeitos e governadores, começaram a emitir atos normativos de restrição a direitos fundamentais. Nós vimos prefeitos que declararam o uso obrigatório de máscaras, sob pena de multa, inclusive, tal como já tem uma proliferação aí uma manifestação do Calil. Parece que tudo indica que semana que vem, na cidade de Belo Horizonte, vai ter multa para aquelas pessoas que não usarem máscaras. Além disso, tivemos medidas de restrição de liberdade de locomoção. O governo estadual decretou fechamento de comércio dos serviços não essenciais, fechamento de escolas e, olha só, até mesmo utilização de dados telefônicos para verificar qual que é o percentual de isolamento. Isso é constitucional? Primeiro ponto que a gente vai analisar diz respeito às competências dos estados e dos municípios disporem sobre essas medidas restritivas. Pode o estado dispor em decreto sobre questões relacionadas a limites, as limitações à pandemia? Essa questão não é tão fácil assim. Chegou no STF, que todo mundo deve saber, né, que o STF é o guardião da nossa Constituição. Chegou por meio de uma ação chamada DPF, que foi a DPF 672. É uma ação que foi interposta direto no STF para que o STF resolva.
Pode o Poder Executivo estadual e o Poder Executivo municipal, podem esses poderes restringir direitos? Podem esses poderes estabelecerem medidas de restrição? Isso não seria competência da União, que eu digo do Bolsonaro, do chefe do Poder Executivo? Qual que foi o entendimento em sede de liminar e posteriormente confirmada? O entendimento de hoje, inclusive. Qual que foi o entendimento? O ministro Alexandre de Moraes, ele consagrou que os governos estaduais, distritais, municipais, no exercício de suas funções, no âmbito de sua competência, do seu território, podem estabelecer medidas restritivas para tentar deter a pandemia. Podem estabelecer medidas de distanciamento social, suspensão de atividades de ensino, restrição ao comércio, restrição a atividades culturais, a circulação de pessoas, dentre outras possibilidades. Isso não tem mais dúvida. Eu estava vendo hoje, né, no jornal mesmo, uma reportagem, vocês devem ter visto falando assim que o Bolsonaro hoje atravessou a pé junto com seus ministros, né? Ele atravessou e foi até o Supremo Tribunal Federal, falando que ele também quer aumentar, ele quer tirar essas medidas restritivas, que ele, como chefe do Poder Executivo Federal, ele pode estabelecer medidas que abram o comércio, indo ao encontro das medidas restritivas impostas pelos estados, pelo DF, pelos municípios. Qual foi? O Dias Toffoli até se manifestou. Ora, pode os estados e os municípios estabelecerem medidas mais restritivas. Restringir pode. Aumentar não, mas restringir pode. Então o Bolsonaro, né, o chefe do Poder Executivo, o governo federal, ele não tem competência para isso. Até então, o que diz o STF. Na decisão do STF foi consagrado que, em razão dessa gravidade causada pela pandemia, exige-se que as autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, efetivem concretamente a proteção à saúde pública, adotem todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para você restringir que a população saia às ruas, para que você viabilize as atividades do SUS, do Sistema Único de Saúde. E ainda ele reforçou que essa crise da União, essa ampliação da cooperação dos poderes, são instrumentos essenciais, imprescindíveis para liderar o próprio interesse público. Você precisa de ter uma cooperação entre os poderes. Então a gente viu aí, por exemplo, algumas cidades, elas já começaram a impor medidas mais amplas, não restringir mais tanto, entendendo que elas não são mais proporcionais, não é preciso mais fazer um lockdown drástico em algumas cidades do interior. E isso daí cabe, de fato, ao prefeito falar. Naquela situação concreta, não precisa mais de se exacerbar condutas extremas de restrição aos direitos fundamentais. Qual que foi o fundamento do STF? Separei aqui para a gente alguns dispositivos da Constituição, já que a nossa aula envolve a apreciação do direito, a gente não pode deixar de falar algumas medidas que estão impostas na própria Constituição. E não tem dúvida, não. A Constituição ela estabelece dois tipos de competência. A competência para administrar a coisa pública, a competência para gerir a coisa pública, que é a competência do artigo 23, que está aqui, e competência para legislar sobre determinada matéria, que é a competência do artigo 24, que também elenquei aqui. O artigo 23, ele estabelece competências comuns. É competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios cuidar da saúde. Administrativamente, você consegue gerir a coisa pública, você consegue estabelecer medidas políticas públicas, ações afirmativas, por meio de uma competência comum entre os entes. Todos eles têm que cuidar da saúde. Ou seja, não tem problema nenhum dos estados, o Distrito Federal e dos municípios estabelecerem medidas com relação à saúde, à assistência pública, quanto à organização do abastecimento alimentar, porque eles podem gerir a coisa pública.
Do mesmo modo, o artigo 24, ele estabelece competência para legislar. Competem de forma concorrente aos entes, à União, ao Estado e Distrito Federal, legislar sobre proteção da saúde. Permitindo ainda, nesse artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal. E os municípios? Os municípios também, pelo artigo 30. Eles têm competência para suplementar a lei federal e a lei estadual no que lhe couber. Ou seja, os três entes, na verdade, são todos os entes agora, né? Distrito Federal, União, Estados e municípios, eles têm competência para impor decisões para reduzir o número de infectados e reduzir o número de óbitos. Atendendo à recomendação da Organização Mundial de Saúde, da OMS, por meio dos seus registros técnicos, não compete somente ao Poder Executivo Federal. Na figura do nosso presidente Jair Bolsonaro, não compete somente a ele. Compete de forma igual aos governos estaduais, distritais e municipais, no exercício das suas competências, no exercício dos seus territórios, adotarem medidas que eles entenderem ser importantes para reduzir o número de infectados. Então, nesse primeiro ponto, já sanamos um primeiro problema. Todo mundo pode legislar a respeito. Podem os municípios legislarem a respeito. Pode o município de Betim, diferente do município de Contagem, diferente do município de Belo Horizonte, de São Paulo, cada um pode legislar, entendendo-as pelas medidas plausíveis para se combater a pandemia naquele determinado território. Já sanamos esse primeiro problema, vamos passar para um segundo problema. E com relação às medidas restritivas. Aqui eu elenquei as medidas restritivas que estão arroladas na lei federal, na lei do Poder Executivo Federal. A lei, na verdade, já é a lei do Legislativo mesmo, né? Tem outras medidas provisórias, mas ela já é lei. Tivemos outras leis no âmbito estaduais e municipais? Tivemos, mas coloquei aqui de modo geral as medidas restritivas em âmbito federal. E são várias. Determinou-se o isolamento, em determinados casos, a quarentena, realização compulsória de testes laboratoriais, vacina. Determinou-se ainda restrição excepcional e temporária em rodovias, portos e aeroportos, com entrada e saída do país, locomoção interestadual e intermunicipal, requisição de bens, tal como, por exemplo, para você montar leitos hospitalares, você pode requisitar uma determinada área, como, por exemplo, em Belo Horizonte, um hotel foi requisitado para isso. Você pode ter diversas medidas restritivas e mais, essas medidas restritivas, elas podem ser mais drásticas no âmbito estadual e municipal, conforme a peculiaridade dos casos concretos. A lei mineira estabeleceu, por exemplo, que a lei, no caso foi o governador Romeu Zema, ele estabeleceu, por exemplo, que ficam vedadas quaisquer cursos, coffee break, eventos, quaisquer cursos que dependem do governo. Estabeleceu outras medidas, nós vamos ver algumas específicas. O âmbito do governo, questão orçamentária, não podem ser celebrados novos contratos, não podem ser trabalhados com despesas de consumo, itens de almoxarifado, despesas de água, energia elétrica tem que ser reduzida, despesas com passagem aérea tem que ser reduzida, pedágio, viagens, tudo fica sendo reduzido. Cada legislação estabeleceu diversas medidas restritivas. Qual é o limite para essas medidas restritivas? Passando aqui para frente, qual é o meu limite? Meu direito de ir e vir? Diz a Constituição que eu tenho direito de ir e vir. E minha liberdade econômica? Como que eu faço com o meu comércio? Eu dependo do meu comércio para eu sobreviver, como que eu faço com ele? E minha liberdade de culto? Isso daí também foi uma questão bastante comentada, até em umas outras aulas que eu tive a oportunidade de participar. E a liberdade de culto?
não pode ter mais culto porque tem aglomeração de pessoas. Como que faz? Eu não tenho liberdade religiosa, diz a Constituição? E meu direito ao lazer está lá na Constituição também. É um direito social, seu direito ao lazer. Prática de esportes. Nós vimos que, por exemplo, o futebol foi suspenso. Aí a gente tem até questões financeiras, né? Alguns jogadores eles já receberam o valor e eles não puderam jogar. E aquela cerveja com os amigos, e você sair para ver seus familiares, como que fica seus direitos fundamentais? Como que fica aquela pessoa que ela precisa trabalhar? Ela é a única que coloca dinheiro dentro de casa, ela tem que sair. O primeiro ponto que a gente tem que analisar, antes de a gente falar dessas medidas restritivas, vou fazer um alerta aqui. A própria Constituição, antes mesmo da lei federal, a própria Constituição ela já permite restrição de alguns direitos em casos de calamidade pública. Não precisa nem de ter lei falando quais medidas serão restringidas, porque a própria Constituição ela já te conta isso. A Constituição, no seu texto originário, em 88, ela já te diz, é possível restringir alguns direitos em casos de calamidade pública. Nos tempos de calamidade pública, em decorrência da Covid-19, apesar de já ter sido publicada a lei federal, a Lei 13.979, como a gente já viu, algumas normas constitucionais já se destinavam a combater casos de calamidade pública. Por exemplo, diz a Constituição que os povos têm que cooperar entre si. Então, se você tiver que restringir algum direito seu em prol do meio ambiente, em prol da saúde, em prol até da educação, é possível. É dever de todos zelar, é cooperação dos povos de zelar pelo meio ambiente devidamente sustentável, por boas condições de saúde, por boas condições de educação. Os filhos têm o dever de amparar os pais. A família deve prezar por uma boa educação, a família tem que prezar pelo meio ambiente, a sociedade tem que prezar pela saúde. A própria Constituição já te impunha isso. Você não pode deixar o cargo do governo. A sociedade ela tem esse dever também com relação às questões ambientais, à saúde, ao lazer, ao meio ambiente, à segurança. Porém, a lei federal ela também trouxe uma série de medidas restritivas. Eu entendo que a gente não pode deixar que esses deveres fundamentais, esses novos deveres que foram criados, eles sejam uma tábula rasa dos princípios elencados na Constituição. O que eu quero dizer? Que o dever geral de recolhimento domiciliar, ele se traduz à limitação das vias públicas. E é inevitável que com isso você pode não sobrecarregar as unidades hospitalares. Essas imposições elas são consideradas compatíveis com a Constituição se elas forem essenciais, se elas forem adequadas, se elas forem proporcionais, se elas de fato restringirem o direito de locomoção para proteger o seu bem maior, no caso é a saúde, que é a vida de todos os brasileiros. O que nos cabe fazer? É eu pensar, essa medida restritiva, ela é plausível? De fato, ela vai ocasionar uma redução nos atendimentos das unidades hospitalares? De fato, ela vai causar uma redução dos índices de mortalidade? Essa é a segunda pergunta que a gente tem que fazer. Essas medidas, elas são necessárias? Elas são razoáveis? Elas são plausíveis? Para isso, a gente vai ter que analisar dois princípios constitucionais, que são os princípios da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Eu vou pegar cada uma das medidas restritivas e vou analisar, essa medida é efetiva? Essa medida é razoável? Ora, eu sei que nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Não existe direito absoluto. Meu direito à vida não é um direito absoluto. Meu direito à vida não pode ser rechaçado em prol do meu direito à religião. Todos os direitos podem sofrer restrições ao poder público.
Visto essa premissa, a gente tem que saber quais são os limites dessa restrição. As medidas de isolamento social, elas foram justificadas? Em termos de necessidade de razoabilidade, elas foram justificadas? Vamos analisar, então, o primeiro critério, que é o princípio da razoabilidade. Razoabilidade é uma diretriz de senso comum. É o bom senso. É o bom senso sendo aplicado ao direito. O bom senso ele vai se fazer necessário à medida em que as exigências formais que decorrem do princípio da legalidade, elas reforçam ainda mais o que a lei quer dizer para a gente. Essas medidas são medidas bem reconhecidas, têm bom senso? É plausível? É razoável? O homem médio pode ser capaz de fazer isso? O homem médio pode ter seu direito à liberdade de ir e vir reduzido em prol de uma pandemia que pode matar várias pessoas? Na minha opinião, é plausível. Na minha opinião, é razoável. Minha opinião pessoal é razoável. A medida, por exemplo, é de multa. Multa se você sair na rua sem máscara. É uma medida razoável? Dependendo do contexto, é uma medida razoável. Se você colocar essa medida restritiva em um ambiente de um município que não teve um caso sequer, pode ser que não seja uma medida mais tão razoável. Tem que saber o que é a diretriz do senso comum. É plausível se exigir isso? Então, é razoável essa medida restritiva. Podemos ainda analisar sobre o princípio da proporcionalidade. Proporcionalidade, nós vamos trabalhar com 3 aspectos: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Nós temos que analisar sobre essas 3 divisões. Proporcionalidade com relação à adequação significa que nós temos que verificar se todo ato administrativo foi capaz de atingir os seus efeitos, os seus objetivos pretendidos. Se eu restringir a liberdade de ir e vir, é adequado eu fazer isso? Eu vou atingir meu objetivo final? Qual que é o meu objetivo final? Reduzir o número de pessoas infectadas? Eu vou reduzir? Com isso eu consigo? Acredito que sim. Veja-se que é uma medida que se mostra adequada. Qual que é o meu fim? Meu fim pode ser alcançado com essa medida restritiva? Então, acredito que ela é adequada. O princípio da proporcionalidade diz respeito à necessidade. Significa que todo ato administrativo, todo ato de restrição tem que ser o menos grave possível. De todos os meios existentes, eu tenho que escolher o meio menos restritivo aos meus direitos individuais, o que menos afeta seus direitos individuais. Em um primeiro plano, por exemplo, foram arroladas aí medidas menos drásticas. Por exemplo, só alguns serviços que inicialmente foram fechados. Depois já se decretou que todas as escolas, por exemplo, deveriam parar de prestar os serviços educacionais presenciais. Está atingindo seus objetivos? Alguns locais não. Alguns locais eles tiveram que implantar o lockdown, que é o fechamento total de todas as atividades, salvo as essenciais. Não pode de jeito nenhum sair na rua. E se sair, você será punido. De qualquer forma, você tem que tentar ser o menos restritivo. Deu certo? Então, beleza. Não deu certo? Vamos restringir mais. Por isso até que o STF falou, se você quiser restringir, você pode. Ampliar, você não pode não. Restringir, você pode de acordo com as especificidades. Agora, ampliar já é complicado. O Estado ampliar mais do que até o governo federal fez. No princípio, eu vejo que as medidas, pelo menos tomadas no governo estadual, até mesmo na Prefeitura de Belo Horizonte, a princípio elas se mostram necessárias.
são plausíveis. A gente não teve um fechamento total ainda, um lockdown mesmo, a gente não teve, mas eu acredito que elas sejam necessárias. Visto a adequação e a necessidade, a gente passa agora para a proporcionalidade em sentido estrito. Proporcionalidade em sentido estrito significa que precisa de haver uma proporção adequada entre os meios utilizados e os fins desejados. Ou seja, proíbe-se o excesso, proíbe-se uma situação exagerada, utilizar meios exagerados que não coincidem com os fins almejados. Além disso, deve ser proporcional, porque os recursos têm que ser suficientes, também não podem ser insuficientes. Os meios utilizados não podem estar aquém a finalidade almejada pelo ato. Então tem que ter uma estrita proporção. Essa é a proporcionalidade em sentido estrito. Eu tenho que ter uma proporção entre os meios que eu vou utilizar e o fim desejado. Tem uma proporção? Eu não agir com abuso de autoridade, eu não agir em excesso? Do mesmo modo, eu não agir de forma insuficiente? Essa minha medida é necessária? A proporcionalidade em sentido estrito, ela tem fundamental importância na hora de analisarmos a aplicação das sanções, que nós vamos ainda ver daqui a pouquinho. A gravidade da sanção, ela tem que ser equivalente à gravidade da infração praticada. Analisando esses 3 elementos da proporcionalidade, conjugados com o princípio da razoabilidade, nós vamos ver se essa medida de fato é plausível ou não. A princípio, eu acredito que as medidas que já foram tomadas, eu estou falando aí na seara do governo de Minas e na prefeitura de Belo Horizonte, que é onde eu consigo ter uma competência para falar sobre isso. Acredito que até então elas foram razoáveis e proporcionais, uma vez que elas foram criadas, justificadas para tentar diminuir os casos de proliferação do vírus. Então, visto esse problema, vamos analisar alguns casos específicos com relação às contratações da administração pública. A lei federal, ela dispensou licitação para adquirir quaisquer bens destinados ao enfrentamento da situação de emergência da saúde pública. Isso foi o que diz a lei federal, tá? Ela dispensou as licitações para isso. O que é a licitação? É um processo de compras formal, é um procedimento formal, burocrático, moroso. Você tem que fazer uma pesquisa de preço para que seja o seu procedimento mais adequado para a administração pública contratar. A lei federal, ela dispensou a licitação, não precisa desse procedimento burocrático. Serviços de saúde pública, neste momento, são muito importantes, são muito urgentes. Então, para esses casos específicos, eu vou, inclusive, dispensar a licitação. A lei federal parou aí. As leis estaduais, não conheço todas do Brasil, mas algumas, as de Minas Gerais, por exemplo, do Rio de Janeiro, as leis estaduais, elas foram além. Elas estabeleceram ainda que ficam vedadas as celebrações de novos contratos. Quaisquer contratos. Somente pode celebrar contratos em situações de emergência, nos casos de saúde pública. Os demais casos, serviços de mera consultoria técnica, são proibidos novos contratos. É proibido novos contratos, inclusive, a legislação mineira foi além. Eu vou suspender os contratos que já estão em curso. Não, a administração pública não vai gastar dinheiro com isso. Eu não vou gastar dinheiro, por exemplo, com material de almoxarifado. Eu não vou gastar dinheiro com serviço de manutenção de elevador, com serviços técnicos de informática. Suspende-se todos os contratos da administração pública. Além de se suspender, veda-se celebração de novos contratos. Essa situação é muito complicada. Você veda qualquer contrato, e a administração pública para. Sobre essa temática, inclusive,
A Advocacia Geral da União, ela já emitiu um parecer referencial agora, né, recente esse parecer, que possibilitou que a administração pública suspenda de forma unilateral seus contratos. O que é isso? Ela suspenda desde já, ela nem pergunte para a empresa como é que a empresa vai ficar, se vai ter multa, ela suspende o contrato. Ou seja, aquela empresa que presta serviços para a administração pública para de receber, ela fica, de certa forma, desamparada. Em obediência ao decreto estadual, no caso de Minas, vedam-se novas contratações. Qual que é o problema aqui? Você tem uma autorização legal para você suspender. Porém, separa o serviço público. Eu falo muitas vezes, né, que eu trabalho na parte jurídica, da assessoria jurídica, e que eu não queria estar na mão da secretaria, dos secretários de Estado, da parte técnica, da parte deliberativa mesmo, que profere as decisões. Porque é muito complicado. Juridicamente, você não tem respaldo. E na prática, muitos casos são necessários. Um serviço de informática, por exemplo, você tem, quase de forma unânime, você tem que dar continuidade à prestação de serviços de informática. Afinal de contas, a gente está precisando muito. E esses serviços, esses contratos estão todos suspensos. Então, eu, como um jurídico, meu papel é falar que não pode continuar. Inclusive, você tem amparo até na lei de licitações, na lei 8666 de 93. A lei 8666 de 93, ela estabelece, lá no artigo 78, ela te conta que a administração pública, de forma unilateral, ela pode suspender, por ordem escrita, fundamentada, as contratações firmadas, desde que decorre de estado de calamidade pública. Então, a suspensão, ela pode ser legitimada não só pelo que diz o decreto mineiro, mas a própria lei federal ela já autorizava isso. Isso daí é muito complicado. Cabe ao gestor público agora decidir o que ele faz. Se ele alega que é uma hipótese excepcional, que ele tem que dar continuidade ao serviço pelo bem da administração pública, ou se aquele serviço, de fato, ele pode ser suspenso. É uma situação muito complicada. E, por fim, a gente fala agora da violação das medidas restritivas. Eu trouxe aí de forma bem breve, bem sumária, a Portaria Interministerial 5, de março de 2020. A Portaria Interministerial 5, ela estabelece sobre essas medidas compulsórias de restrição de liberdade, né, de enfrentamento à situação de emergência, e ela ainda te coloca sanções àquelas pessoas que não cumprirem as medidas restritivas. Ou seja, se uma pessoa descumprir uma medida restritiva, ela expôs, por exemplo, a vida de uma pessoa em risco a partir do momento que aquela pessoa ficou sujeita ao vírus. Se essa pessoa continuou, por exemplo, fazendo serviço de transporte normal, com ônibus lotado, ela vai estar sujeita a alguma medida restritiva? Ela vai estar sujeita a alguma penalidade? A legislação deixou muito claro. A Portaria Interministerial deixou muito claro isso. Ela estabeleceu que para agentes infratores que descumprirem aquelas medidas previstas, vai ter incidência de responsabilidade civil, administrativa e penal. Servidor público vai ainda estar sujeito a um processo administrativo disciplinar, um PAD. Ou seja, além do crime, que nós vamos ver aqui, a pessoa está sujeita a uma responsabilidade civil e administrativa por ter descumprido uma medida restritiva. E ainda a Portaria Interministerial estabelece que as pessoas que descumprirem as medidas estão sujeitas aos crimes previstos nos artigos 268 e 330 do Código Penal. Algumas pessoas vieram, até em postagem no Instagram, Facebook, elas questionaram acerca dessa possibilidade de ter sanções ou não para aquelas pessoas que descumprirem as medidas restritivas.
Muitas pessoas, principalmente com a divulgação, né, da mulher que descumpriu a quarentena, que foi detida, estava numa praça, lá na prefeitura de Araraquara, interior de São Paulo, muitas pessoas questionaram, falando que essa mulher, que a Guarda Civil Municipal agiu com abuso de autoridade. Muitas pessoas falam que não tem legitimidade para ter essas medidas restritivas. Porém, não foi o chefe do Poder Executivo que estabeleceu isso. Não foi o governo de Minas que estabeleceu isso. Foi o próprio Código Penal. E o próprio Código Penal, ele já te conta. Quem infringir uma determinação do poder público, quem infringir atos destinados especificamente sobre a epidemia, quem infringir atos tentando propagar a incidência desses germes patogênicos, estão sujeitos a crimes. Eu entendo que, mesmo que a lei federal nem citasse esses artigos, o Código Penal já cita. Então, mesmo que você não tivesse essa disposição, você tem, tá? Você tem a portaria interministerial que te contou isso. Mesmo se você não tivesse essa portaria, na minha opinião, o Código Penal já te dá penalidade para isso. Então, de qualquer modo, você já estaria sujeito a penas de reclusão ou de detenção. Eu coloquei aqui para a gente finalizar o artigo 268, que foi aquele mencionado expressamente pela lei federal, pela lei estadual, inclusive, e pela portaria interministerial. Ela citou o artigo 268. Mas a partir do artigo 267 do Código Penal, quaisquer atos relativos à pandemia, epidemia, que forem descumpridos por pessoas na tentativa de impedir medidas restritivas da administração pública, são passíveis de crime, são passíveis de penalidade. O próprio 267, ele já falava, aquela pessoa que causar epidemia, que propagar germes patogênicos, está sujeita a pena de reclusão. A título de curiosidade, eu não coloquei aqui o 267, mas o 267 ele diz que a pena de reclusão é de até 15 anos. E se do fato dele ainda causou morte de alguém, a pena pode ser dobrada. Do mesmo modo, o 268, ele trouxe hipóteses de pena aquelas infrações de medidas sanitárias, de medidas preventivas, ou quando você se omitir com relação à propagação, a notificar aquela doença. O 268, ele trouxe infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, detenção de 1 mês a 1 ano. A pena ainda é aumentada de 1/3 se o agente for funcionário da saúde pública ou se exercer profissão de médico, farmacêutico, dentista e enfermeiro. No mesmo sentido, os artigos subsequentes, por exemplo, 269, ele já te diz, um médico que deixar de denunciar a autoridade pública uma medida que precisar ser noticiada sobre saúde pública, deixar de passar alguma informação necessária, alguma informação compulsória, alguma notificação importante, ele também está sujeito à pena de detenção. Então, eu entendo até que mais importante do que a gente discutir sobre os poderes da administração pública, sobre o poder de cada ente federado em legislar ou não sobre aquele determinado caso, é entender os deveres que nós, particulares, temos com relação ao poder público. Nós estamos expostos às regras do poder público. Nós não temos só direitos, nós temos deveres. Esses novos deveres, eles foram impostos pela lei federal, eles foram impostos pela lei estadual. Então, mais importante, eu acredito, que a gente questionar sobre a constitucionalização dessas medidas é a gente cumprir essas medidas, desde que elas sejam medidas restritivas, razoáveis, medidas restritivas plausíveis, proporcionais, de forma que a gente cumpra os nossos deveres fundamentais, tal como já dissertava a Constituição. Bom, essas eram as considerações que eu tinha para trazer para a gente, já estou aqui no nosso prazo, né? Para tentar abrir para perguntas. Então, essas foram as considerações.
o principal recado aqui que eu tenho para passar é que na tentativa da gente combater essa ampliação abrupta do contágio, que gera efeitos devastadores, segundo os especialistas, essa alta transmissibilidade do vírus, as agravadas mortes que tem, é cada um fazer as suas medidas restritivas, é cada um respeitar as medidas restritivas, sendo elas proporcionais. E no campo do direito, a gente compete avaliar se cada uma dessas medidas restritivas, de fato, são utilizadas de forma adequada, de forma necessária, de forma a se atingir o fim almejado, que é a saúde pública, de forma a se enfrentar, de fato, essa propagação do vírus que a gente está tendo, essa expansão dessa crise sanitária, da crise econômica, da crise social, e instigar essa reflexão aqui no campo do direito. Então, obrigada, Alan. Tem alguma pergunta, gente? Pessoal, sintam-se à vontade. Eu vou fazer só um comentário aqui, Carol. Esse artigo 268, né? Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pode levar à detenção de 1 mês e até multa, né? A 1 ano e multa. Ô, gente, para que eu vou correr risco de ser contaminado com a doença e ainda correr o risco de ir para a detenção de 1 mês? Já que é para ficar preso, fica preso dentro de casa, gente. Fica quieto dentro de casa. Para que eu quero ir para a rua e correr risco? E a Prefeitura de Belo Horizonte está mais em cima ainda, né? Eu vi agora, saiu ontem no jornal, alguns bares aí ainda insistindo. O povo parece que não pensa, gente. Eu não sei o que está acontecendo com essa nossa população. Nós ainda temos um número muito pequeno de casos em Belo Horizonte, né? É a segunda capital com menos casos ainda, se não me engano, o número se ainda está certo, mas por causa justamente das medidas que foram tomadas pelo prefeito, né? Então, se tem uma determinação, pessoal, vamos cumprir, né? Vamos procurar cumprir essa determinação, seguir isso à risca, para que isso possa passar logo, né? Acabar esse período logo, que está deixando todo mundo aí preso dentro das suas casas, né? Pessoal, se alguém quiser se manifestar, por favor, sintam-se livres. Aqui vocês são livres para falar a hora que vocês quiserem. Podem abrir o microfone, podem falar. Ou se quiser escrever no chat aqui também, pode escrever, que eu estou com o chat aberto aqui. Quem está tendo acesso ao chat aí? Alguém quer falar? Alan. À vontade. Alguém te chamou aí. Pode continuar falando que aparece aqui para gente. Isso. Particularmente falando, o maior problema com relação ao governo é que ele ficou tentando estipular demais quando que seria o pico, essa coisa toda, estatística. Então, muita gente entrou naquela crise, vamos pôr, psicológica, que correu para comprar aquele tanto de coisa por causa da restrição. E, infelizmente, por mais que eles falam que vai ter uma fiscalização, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, por mais que eles entram cheio de vigor com relação ao preço de umas coisas, o fundamental mesmo, a gente tem visto que o governo não está nem aí, que é a alimentação, entendeu? Aí fala assim, fica preso dentro de casa, mas você se vira aí, se você não puder trabalhar, que eu vou te dar R$600 no final do mês, entendeu? Muita coisa é muito relativo. Só que com relação a tudo, a gente entende a necessidade. E infelizmente a gente vê as pessoas imorais, igual aconteceu essa semana passada, passou a reportagem que um empresário foi no supermercado e queria entrar sem máscara, além dele arrumar uma confusão, houve disparo de tiro e uma moça morreu. Ele saiu correndo, e aí? Infelizmente, se você não for pro lado do bolso, da prisão, as pessoas não têm respeito à nossa política. Particularmente falando, eu acho que o Bolsonaro está pensando na parte econômica, porque é muito fácil o pessoal pegar e falar assim, ô Bolsonaro, você está falindo o país, porque você não quer investir nisso, você vai matar o pessoal por causa daquilo. Ou, o povo morre todo dia, o sistema público de saúde é horrível. O máximo que a gente pode fazer é restrição mesmo. Só que não adianta você restringir e deixar as pessoas morrendo de fome dentro de casa, entendeu? Em BH eles deu cesta básica. Eu não sei nos outros lugares. Onde mesmo eu moro, as crianças que estudam, não teve isso, não. Pode falar o que for.
entendeu? O sistema público é muito baseado naquilo que é importante naquele momento. Eu sei que se quem perdeu o povo passar mal, o povo vai morrer. Porque quem vai para o PA aqui de perder o povo, grande parte morre. Se precisar incubar, você vai morrer. Não importa. Você vai, com uns 15 dias você morre. Então, quando você internar, a família já pode fazer um plano funerário que é certo. Então, infelizmente, a realidade hoje as pessoas estão pensando economicamente, porque a gente vai pensar quando isso acabar, entendeu? Mas grande parte, tipo eu não tenho necessidade de sair. Então, mantenho em casa. Mas o meu marido, infelizmente, você não pode ficar em casa, não. Você se vira e arruma alguma coisa pra você fazer, porque senão a gente morre de fome. Essa é a realidade. Essas não são boas? São. Mas se você não for ter a capacidade de... eu posso te manter dentro de casa, mas você pode continuar vivendo, porque você tem que comer, você tem que usar uma luz, uma água. Infelizmente, se você não puder fazer isso, vai acontecer esse monte de coisa. E por mais que a restrição seja necessária, igual você falou, os bares, vai lá e fecha as fábricas de bebidas, Não, ninguém precisa beber na quarentena, não. Fica todo mundo com o bico seco, bebe água. O povo tá indo pro boteco, tá virando farra, tá virando bagunça. Quarentena, o povo tá fazendo live, junta aquele monte de maconheiro lá pra poder comprar droga e fica todo mundo junto. É uma aglomeração, gente. Esse povo anda igual condenado aí, fugindo, todo canto que você olha tem um sujeito desse. Quem que vai espalhar a doença? Talvez eles não chegam em quem tá doente, que grande parte que adoeceu foi gente rica. Mas o jornalista bate canela para poder buscar informação. Falei, Thiago, se o povo adoecer, pode ter certeza que foi o jornalista que tá espalhando a doença. Porque todo canto que você olha, esse povo tá. Eles levam para lá, eles levam para cá, pode ter certeza. Não sei como é que ainda não morreu jornalista. Talvez morreu e ninguém quis falar, né? Porque, para não queimar o filme do pessoal, mas sei lá. É esquisito isso aí. Quer falar, Carol? Ativa seu microfone, Carol. Deu certo agora. Engraçado, Karina, você me lembrou de um caso, eu estava conversando com um amigo meu que é juiz, ele é juiz criminal. Aí ele estava falando isso. O índice de mortalidade em questão de tráfico, violência doméstica é enorme. A mortalidade que por causa de um vírus era para ter sido... Esse índice de mortalidade que a gente está vivendo não era para ter acontecido. É porque as pessoas não respeitam as medidas restritivas. Porque ele contou altos casos lá que ele se deparou com isso. Não tem comparação o índice de morte que a gente tem no Brasil de outros crimes com o índice de morte que a gente está tendo agora. Não era para acontecer esse índice de morte, é porque as pessoas não respeitam, isso é questão de cultura mesmo. O pessoal está fazendo realmente, igual ela falou, live, o pessoal até faz umas charges ironizando, que a live tem a pessoa lá cantando e um público gigante atrás, cheio de equipamentos, cheio de pessoas da banda, que seja, equipamentos, pessoas mexendo com a parte de manutenção técnica. Aparentemente, às vezes, não levando a sério essas medidas restritivas. Se tivesse levando a sério essas medidas restritivas, já teria sido evitada há muito tempo essas questões de mortalidade. Tal como em outros países a gente já conseguiu fazer. A gente não, né? Os governos de outros países já conseguiram fazer. Uhum. Ele também me lembrou uma outra... a Karina também me lembrou uma outra questão que eu estava conversando com ele, com relação a algumas medidas drásticas, que ele chama de medidas drásticas feitas pelo juiz. Porque, eu não sei se vocês estão sabendo, mas está chovendo de ação no judiciário de pessoas pleiteando leitos, porque não tem leito no hospital. Então está chovendo de ações. Entra um comandante de segurança falando, eu tenho direito à saúde, então me forneça uma vaga no hospital. E aí ele me falou isso, que isso é uma medida, ele dá até um nome para isso, tipo, é uma medida muito drástica, não me lembro muito bem o nome que ele falou. É uma decisão muito difícil, porque todo mundo tem direito à saúde. Então tá chovendo de ação lá, o idoso tem direito à saúde, o menor tem direito à saúde, a grávida tem direito à saúde, todo mundo tem direito à saúde. Como é que você faz? Você não tem leito para todo mundo? Ele chamou isso tipo de medidas drásticas, mais ou menos isso. O que o juiz faz?
É muito complicado também a figura dele. Uhum. Alguém tem mais alguma Carol, Eu tenho. você está falando desse pedido à saúde? A realidade é que por mais que o poder público tente ou ele queira, tem aquela monte de barra. Gente, vai morrer muita gente. Se você não tem imunidade, você pegar, você vai morrer. Infelizmente, é a realidade. Você está falando desse pedido, quando o meu avô adoeceu e ele veio para o hospital, ele precisava da transferência para Santa Casa. A gente entrou com esse pedido, ele estava com o coração fraco, na verdade, e as veias estavam entupidas, vamos pôr assim. Aí a gente entrou com um pedido desse porque a Santa Casa estava em greve, estava atendendo somente quem estava lá, não estava recebendo mais ninguém. A gente entrou com esse pedido, mas até mesmo para o poder público até haver essa resposta, ele já havia morrido. Por isso que eu ironizei e eu falei, quem entra aqui no hospital de Pedro morre, porque é a realidade. A estrutura não é boa, por mais que tenha os profissionais capacitados, você não tem os recursos, vamos pôr assim, e acaba que não tem nada que você possa fazer. A realidade é que hoje o povo está muito preocupado com o coronavírus, mas está preocupado porque é uma doença que se transmite, porque a pneumonia mata quantos aí todo ano? Quantos moradores de rua morrem aí, ó, nos Estados Unidos congelado, velho? Agora eles estão preocupados. Morre todo mundo, todo ano, e o sistema público não está nem aí. Mas é porque quem está morrendo lá não atrapalha a vida desse que é rico, ou do governo, ou a economia. Agora que foi para esse lado, eles estão preocupados. É muito fácil. Qual outro presidente que passou por isso? Só que eu não vi ninguém, nem do Rio e nem de São Paulo, falando com relação ao carnaval. Gente, sabia que tinha a bosta do coronavírus vindo? Sabia. Abriu as fronteiras do Brasil aí para carnaval. Ninguém fala, não. Ninguém tá nem aí, não. Como é que esse vírus veio? Para que o povo veio para cá? Para farra, cachaça, por isso que eu falei. Fecha aí esses botecos. Gente, é irônico. É irônico. Hoje é muita palhaçada você querer cobrar de uma pessoa uma certa coisa, se o próprio poder público, que na época que sabia que vinha o risco, ele não preveniu, entendeu? Aí agora, um outro detalhe que eu mesmo e meu marido estava conversando muito. O problema hoje é que o povo está perdendo o foco que quem está no poder está preocupado com as eleições de presidente daqui 2 anos. Eles estão fazendo um jogo político, em vez de preocupar com a real situação. As discussões que você vê, tudo é essa. Entendeu? Aí acaba que é muito fácil você falar, você tem que liberar dinheiro para isso. No normal, eles não liberavam. O governo não liberava esse dinheiro para saúde, não. Agora que é pandemia, eles vão liberar? Não vai, não. Agora pergunta se eles abriram mão do dinheiro da Câmara. Se abriu mão do dinheiro para os assessores ou qualquer coisa do tipo. Não abriu mão, não. Pergunta se eles vão para o SUS, se eles adoecer. O Pablo, me perdoe usar até o nome dele, ele colocou nos status dele que vai ter R$1.000, não sei, ou mais, que eles vão disponibilizar para servidores que, se ficarem doentes, que eles podem ir lá e receber. Para que isso? Para quê? Não. Se você é servidor público, vai para o SUS. Se você morrer, para beber seu. Não é assim que você faz com os outros? Não, gente, mais ou menos parecido com esse raciocínio. Esse raciocínio que eu te falei desse meu amigo que é juiz, ele até falou mais ou menos nesse sentido, né? Não tem solução. Porque o processo judicial demora, a escolha é difícil, é ficar em casa. Não tem outro jeito. Ele falou isso, engraçado você ouvir isso de um juiz, né? Ele falou isso muito claro. O judiciário não consegue te dar uma resposta hoje. Não consegue. A solução é ficar em casa. Carol, tem isso aí, Cristiana, desculpa. Boa tarde, meu nome é Cristiana, sou de Maceió. Coisa boa. Maravilha, Cristiana. Eu sou estudante de psicologia, iniciante agora, né? Enfim, eu estava ouvindo aí, Karina, compactude de tudo que você está falando, tudo. E acredito que, aí você falou aí de R$600 para ficar em casa. R$600 não foi liberado para todo mundo, não, neguinha.
Nem todo mundo ganhou R$600. Se era para ter ganho todo mundo, muitas pessoas que eu conheci que tinham necessidade teriam ganho. Nem todo mundo ganhou R$600. R$600, tem muita gente passando fome. Porque, infelizmente, não tem nem acesso à internet. Não consegue nem ter acesso a nada. Como é que vão liberar um sistema? Você vai entrar no aplicativo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. A pessoa não tem nem conhecimento por onde vai, que caminho vai seguir. Ela não tem com quem contar para poder, às vezes, uma idosa, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está realmente em uma situação de vulnerabilidade, ela não consegue ganhar esses R$600. Ela não consegue ter acesso a nada disso, entendeu? Essa questão aí que você falou, ficar em casa realmente pegaram o problema e jogaram no colo da população. Todo mundo agora tem que ficar em casa agora para se responsabilizar, ainda responder criminalmente um cidadão de bem. Como é que agora os presos são soltos e a gente está trancado dentro de casa? Eu sei que um erro não justifica o outro. Eu sei que todo mundo tem que cumprir seu papel. Mas como é que uma pessoa vai ficar dentro de casa, passando fome? Aí pede para fazer entrega, delivery. Entregador vai ter que trabalhar. Alguém vai ter que fazer essa entrega. Ele também vai precisar também de estar em casa também, ficar em casa, ganhar R$600. E quem é que vai fazer minhas entregas? Eu não vou poder sair para ir para o supermercado para fazer minhas compras, porque está tudo limitado. Agora, aqui em Maceió, são 200 pessoas no máximo que você pode entrar agora, ou menos, sei lá. Eles entregam ficha agora no supermercado. Não pode mais, se passou um limite lá, você não pode mais entrar. Aí você está precisando de uma necessidade dentro de casa, não tem. Aí, essa questão que você falou aí, Carol, o direito de ir e vir das pessoas, até onde isso vai? Será que é só para essa questão da pandemia que vai ser considerada? E as outras questões e as necessidades essenciais? Será que eu não vou poder ir também para um hospital se eu tiver a necessidade? Você não vai para o hospital, não, você vai morrer dentro de casa, porque se você for para o hospital, você não vai ser assistida. Peraí, cadê os meus direitos também? Quer dizer que só o governo tem direitos e eu? E a população? A população está sem direitos nenhum. As únicas pessoas que eu estou vendo ganhar direitos são os governadores, são os prefeitos, são todos os governos e todas as classes políticas aí que estão ganhando, que ninguém está abrindo mão não dos seus recursos, tá entendendo? Isso é fato. Ninguém está abrindo mão dos seus direitos, não. Agora, do direito do cidadão de bem, eles estão querendo tirar, estão querendo deixar a gente trancada dentro de casa. Que situação é essa absurda? A gente está vendo uma situação de pandemia, tá? Realmente. É um vírus contagioso, igual Karina falou aí que existem outras doenças, pneumonia, meningite, por aí vai, que mata muito mais. E cadê a saúde também? Minha gente, já tem até cura para o câncer. A indústria farmacêutica não deixa esse medicamento chegar para as pessoas se curarem. Esse medicamento está sendo patenteado lá fora, foi descoberto aqui no Brasil. Peraí. Então, a gente tem um desgoverno. Em todas as instâncias, a gente tem desgoverno. E a justiça, Carol aí, que já trabalha aí já há um tempo tá enveredando por esse caminho da justiça, ela só faz aquilo que eles mandam, porque passa por instâncias, passa por várias... Me corrija se eu estiver errada. Passa por várias... plenárias, aberturas e tudo, para ver a necessidade de uma lei ser implantada. Então, eles só vão fazer o quê? O cumprimento daquela legalidade, eles só vão fazer o cumprimento da lei, eles só vão fazer o que está escrito no papel, que foi determinado lá em cima, pelos governos. Então, assim, realmente, a gente está vivendo uma situação muito fora do contexto, fora do comum. Eu nunca vi um chefe de Estado maior... O que estão fazendo, eu não sou pró-Bolsonaro nem nada não, mas eu nunca vi isso na galáxia, em nenhum lugar, ele ficar sendo colocado aí em cash nessa situação, porque ele quer botar o mercado para funcionar e os governos estão dizendo que não. Aí você falou, Carol, aí eu cheguei assim um pouco mais, você já estava falando nessa questão, que eles têm que trabalhar em conjunto. Que conjunto é esse? Que conjunto é esse? Que um lado trabalha e o outro não. Que conjunto é esse? Que um exige de um lado e o outro não chega no consenso nunca. E quem está se prejudicando é a população que está trancada dentro de casa, passando fome, necessidades, entendeu? E o entregadorzinho que vem aqui também está sujeito a se contaminar. Agora, cadê que vão lá para a Cracolândia? Cadê que vão para outros lugares também para tirar o povo das ruas? Não vão, não. Lá em São Paulo mesmo está lá a Cracolândia rolando. Eles não foram lá tirar o povo das ruas, não. Ah, não, porque é necessidade deles. E a minha? E a minha de comer? E a minha de vir? De estar junto com os meus?
sei que há necessidades, eu quero entender, sabe, Carol, para que serve a porra da máscara? Para que serve o álcool em gel? Então, para que ficar usando essas medidas de prevenção se eu estou dentro de casa? Tá entendendo? Ah, não, para você, quando você for para a rua, você não contaminar. Ora, então, se eu vou para a rua mascarada com álcool, e eu sei que eu usando álcool e máscara, eu não contamino as pessoas, então por que eu não vou poder fazer a minha compra ali no supermercado? Porque eu não vou poder ir fazer alguma coisa ali breve. Eu sei que não pode ter aglomeração, bacana, essa ideia perfeito, mas poder me limitar nos meus direitos? Peraí, eles estão tirando os nossos direitos, mantendo os direitos deles e deixando a gente trancafiada dentro de casa, morrendo à míngua, porque não é só a saúde, não. Carol, você que trabalha aí nessa área da justiça, os estados e os municípios e o governo federal, eles são responsáveis não é só pela saúde, não. Você elencou aí itens, saúde, lazer, né? E outros mais. Não é só a saúde, não. A saúde mental das pessoas, ela está sendo prejudicada, sabe? Eu não tenho nenhuma dimensão. Como é que vai estar isso daqui a uns 2, 3 anos? O povo está se suicidando, minha gente. Tem gente se suicidando, à toa aí, foi essa semana aí, se suicidou. E não é só ele, não. Tem uma leva e tem gente que matando família inteira. É pai matando filho, mulher e tudo, depois se mata. Peraí, até onde está sendo a legalidade disso tudo que foi apresentado? Eu não vejo sentido para isso. É isso que eu tenho a dizer sobre essa questão toda aí. Muito boa sua consideração, Cristiana, né? Muito boa sua consideração, Cristiana. E muito legal também você estar participando aí do Nordeste. Sensacional, hein? Muito bom. Cristiano, saudades do meu Nordeste. Ah, minha época que eu morei na Bahia, viu? Deixa eu falar. O governador aqui, o Renan Filho, ele trancafiou as praias. Ele botou lá umas barreiras de contenção para as pessoas não caminharem na orla, porque transmite pelo ar o vírus. Isso é um absurdo, entendeu? Eu não compactuo das medidas que estão sendo adotadas, exceto por algum aqui e acolá, a questão de aglomeração, acredito que realmente vá, mas a questão de você pegar e proibir as pessoas de andarem na rua, peraí, o vírus não está se propagando pelo ar, assim, da forma como eles estão, tá entendendo, botando terror. Uhum. Sim. Eu não discordo não, Cristiano, desculpa, Alan, te cortei. Eu não discordo, não. Eu sou bem a favor da política do lockdown vertical, que é abrir o comércio, deixar as atividades essenciais, as outras atividades abrir aos poucos, deixar somente as pessoas mais vulneráveis, às vezes, com essas medidas restritivas. Eu não discordo de você, não, Cristiano, não discordo. Olha só, nosso tempo está se esgotando, porque eu acho que todo mundo tem aula daqui a pouquinho, né? Minha sala de aula abre às 18h30. E o Marco Antônio colocou aqui, ó, só para lembrar, viu, que os R$600 são para 3 meses. E como que vai ficar depois? Como que as pessoas vão ficar depois de receber esses R$600 durante 3 meses, né? Porque o que vem depois também é algo que é extremamente preocupante, porque não é que terminou a pandemia num dia, liberou tudo num dia, imediatamente está todo mundo empregado, todo mundo trabalhando de novo e produzindo e a economia voltando ativa normalmente, não. No seu auge, não. Mas tem um problema muito sério que a gente precisa pensar aí para frente, tá? Carol, eu gostei. Oi, Karina. Ela estava falando aí com relação a tudo, as escolas tudo parou, né? Algumas escolas aqui da minha cidade, eu sei que os professores estão enviando por e-mail para os pais, né? Assim, pelo menos para a criança ter alguma coisa. Aí a escola dos meus filhos ligou para mim, aí eu fiquei aguardando. Aí não recebi mais, não. Aí como eu tenho uma prima que trabalha na escola, eu pedi minha mãe para perguntar a ela. Aí quando perguntou, eles falou assim, não, eles desistiu desse projeto. Assim, eu acho que deve ser até pelo fato de nem todo mundo ter acesso à internet, coisa e tal, mas acaba que a gente está tão preocupado, eu estou, né, pelo menos, com a saúde, que eu fiquei pensando, nossa, meu menino adoecer, eles não vão deixar nem eu ficar com ele no quarto, imagina, que coisa mais terrível, ele não saber nem falar o que está acontecendo com ele, com aquele monte de gente que ele não conhece, que coisa terrível, né? Só que ao mesmo tempo, eu fico aqui em casa tentando inventar coisa que venha agregar a vida deles,
porque eles não podem passar o dia inteiro brincando, não. Tá vendo? O macho até comeu a torrada do menino aqui, que difícil, olha. E aí você fica nessa preocupação. Eu continuo estudando, meu marido continua estudando. E eles? Como é que eu agrego a vida deles até essa pandemia acabar e eles voltar a uma rotina do ensino fundamental? É complicado. Não é fácil, não. Não é fácil, é complicado, sim. Alan, eu só vou pontuar e eu sei que eu vou ser bem breve aqui, rapidinho, pegando um pouco o gancho de Karina. Meu filho, ele perguntou essa semana, sabe o que foi? Que eu quis me partir o coração e eu não sabia nem o que responder, Carol e Alan. Ele perguntou assim, ó, mãe, eu vou repetir de ano? Como é que vai ficar a minha situação? E eu, poxa, o que eu vou dizer? Eu tive que dizer para ele, de uma maneira lúdica, que ele estudasse, porque se por acaso ele repetisse, ele vai ter que fazer uma prova de proficiência, e eu vou exigir isso. Eu vou exigir, estou fazendo com que ele tenha uma educação em casa, então eu vou exigir que haja uma prova de proficiência. Vou, se for o caso, até para a justiça. Mas vão ter que me fazer. Eu acho que vai acontecer muito de muitos filhos, crianças menores, de essa mudança do 5º ano para o 6º ano, muitos pais vão acabar indo na justiça brigando por causa disso aí, sim. Carol, eu só tenho que agradecer a sua disponibilidade, as suas assertivas aqui na nossa aula. Tenho que agradecer muito a presença de vocês, alunos, que estão disponibilizando o tempo de vocês. Tenho certeza que essas megas aulas, elas são pensadas justamente para que a gente possa aprender mais e que nós, professores, também possamos passar um pouco mais do que o que a gente já viveu, o que a gente já estudou, que a gente possa compartilhar com vocês nesse período também. Eu creio que o projeto ele não vai parar, tá? Ele vai prosseguir, mesmo que a gente volte para as nossas aulas presenciais depois. Eu quero manter o projeto funcionando, estou extremamente feliz. Cristiana, lá de Maceió, aqui com a gente. Esses dias para trás a gente teve uma aluna de Teresina. Ontem nós tivemos um professor do Pará com a gente, um professor do Rio de Janeiro. Então isso só nos deixa mais felizes, né? Porque a gente vê que está valendo a pena correr atrás de professores, de temas importantes para a gente poder fazer, tá? Eu, como estou organizando o Mega Aulas, todas as Megas Aulas que eu organizo, eu estou divulgando nas redes sociais. Então, vocês, alunos que estão aí, quero pedir a vocês, podem nos seguir, Caroline Itaí, no Instagram dela. O meu Instagram, o meu LinkedIn, Facebook, tudo é o mesmo, é professor Alan Ribeiro, vocês me acham aonde vocês quiserem. E eu vou estar sempre divulgando as Megas Aulas. E vou deixar aqui um convite já. Dia 21 de maio, a gente vai fazer uma mega aula sobre profissionais do futuro. Então, uma professora que se dispôs a falar sobre isso para a gente, profissionais do futuro, que, na verdade, esse futuro é para vocês hoje, né? Para vocês se prepararem para ser esses profissionais do futuro. Então, vai ser dia 21 de maio, depois das nossas AV1, depois que a gente descansar um pouco de prova, né? Semana que vem a gente tem prova e quem é da Estácio vai ter prova semana que vem. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado satisfeitos. Quero só deixar isso para vocês. Estejam aí acompanhando o nosso trabalho, nós vamos estar sempre divulgando para vocês, tá? Carol, você quer se despedir? Alan, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por essa oportunidade. Está de parabéns pelo seu projeto. Eu acompanho, você sabe, eu te acompanho de forma ativa nas redes sociais. Fico muito feliz com esse projeto. Tenho certeza que ele vai dar muito certo e que ele vai continuar quando as nossas aulas retornarem de forma presencial. Muito obrigada a todo mundo que participou. Estou vendo aqui alguns alunos meus, a Bruna, o Jonathan. Muito obrigada, gente. E parabéns, Carol e Alan, aí pelo trabalho e iniciativa, viu? Muito bacana, gostei demais. Obrigado. E espero que vocês continuem aí. Eu só estou falando pelo áudio porque eu não estou com acesso aqui ao chat. Mas sim. Parabéns aí para vocês, viu? Foi muito bacana as suas colocações, Carol. Muito obrigado. E a gente vai estar divulgando, logo eu vou estar mandando os convites para vocês. Eu estou mudando o formato de inscrição, porque aqui em Belo Horizonte a gente coloca as aulas para que no sistema anuncia, só que o aluno não precisa fazer inscrição. Só que para a gente ter o controle, para a gente lançar as horas AAC para os alunos, que as nossas megas aulas, elas valem horas AAC para os alunos. Eu fiz um teste com a aula de ontem, que foi fazer a inscrição pelo Simpla, porque pelo Simpla eu consigo ter os dados certinhos de vocês para depois mandar isso para as unidades poderem lançar as horas AACs. Essa aula de hoje não teve inscrição no Simpla, eu acabei de baixar a lista final aqui com todo mundo
presente, eu vou tentar ver com o Carol quem são das unidades, para poder disparar essas unidades, para lançar as horas ACs. Mas a partir da próxima mega aula, todas elas vão estar cadastradas no Simpla. Aí você consegue entrar lá, pegar o seu ingresso 0800, continua 0800, viu, pessoal? Aulas gratuitas com os nossos professores. Então, você consegue fazer sua inscrição e pelo Simpla eu consigo ter as informações detalhadas, tipo, lá de Maceió, se o pessoal de lá da direção achar que vale a pena colocar horas ACs, a gente vai conseguir ter controle disso através das inscrições do Simpla, para poder passar isso para todo o Brasil, para todas as unidades que estiverem presentes. Eu gostaria de ter minhas horas. A partir da próxima, viu, Cristiana? Eu vou lançar depois da V1, vou abrir lá no Simpla, podem fazer a inscrição lá, que aí a gente consegue fazer o controle pelo Simpla direitinho para poder jogar para as unidades poderem lançar horas AAC para os alunos, tá bom? Gente, muito obrigado, boa tarde. Vocês têm aí um tempinho ainda antes de ir para a próxima sala de aula de vocês, que são as disciplinas de vocês, né? Vocês devem estar em período de revisão para a prova de vocês aí. Muito obrigado, boa tarde. Um beijo e um salve para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.